A paz do Senhor, querido professor, querido aluno, você que nos assiste em mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. Eu sou o irmão Cleanto, professor da classe de jovens, ali do Tempo Central da IADERN, Igreja Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Norte. Este trabalho é uma iniciativa do DENEC, o Departamento de Ensino e Educação Cristã, dirigido pelo pastor Reinaldo Dilo. E, querido professor, você já percebeu, estamos no quarto trimestre estudando sobre o livro do profeta Jeremias, um profeta com quem podemos aprender sobre ser fiel, ser obediente, mesmo em tempos de crise, né? O ministério de Jeremias, ele foi marcado aí por lágrimas, coragem, fidelidade. Ele trata de uma mensagem de juízo, mas também de uma restauração e de uma esperança, né? Então, que possamos aprender nesse trimestre todo com Jeremias a ouvir, a confiar e a obedecer a voz de Deus o tempo todo. E no podcast de hoje, lição de número 4, que tem por título O Vaso do Oleiro, a descrição espiritual da nação. Para tratar desse assunto, está aqui comigo o professor Samuel e o professor Ayrton. A paz do Senhor, meus amigos. Apareceu o professor Cleanto, o professor Ayrton. Estamos juntos mais uma vez, né, compondo essa bancada. Eu aqui aprendendo de Vossas Excelências para que a gente possa construir junto algo interessante, né, para esse domingo, junto com quem nos assiste, para que em todo o Brasil, né, a Escola Bíblica Dominical continue forte, continue crescendo e abençoando a vida de todos aqueles que dão assistência a ela e a assistem. Amém, professor Cleanto, professor Samuel. É um prazer imenso estar aqui com vocês em mais um episódio do EBD em Síntese Podcast, onde poderemos falar a respeito da lição de número 4. Já estamos no último trimestre do ano, né? Já se encaminhando aí para o finalzinho do ano, um ano que passou velozmente. Nós estamos aqui para aprendermos e falar um pouco mais, para ajudar, auxiliar o professor, o aluno, na condução dessa aula do próximo domingo. Amém. Nesta lição, então, professor, você tem os três seguintes objetivos: compreender a parábola da casa do oleiro, destacar a soberania de Deus e mostrar que a mensagem de Jeremias era de advertência, esperança e amor. O texto bíblico da lição é um pouco extenso, não vamos ler aqui por uma questão de tempo mesmo, mas se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos 1 ao 15. Então, o tópico 1 da lição de hoje tem por título A Parábola da Casa do Oleiro. Eu acho importante, professor, você ensinar definindo o que é uma parábola. E para isso eu trouxe aqui uma definição do pastor Claudionor de Andrade, do seu dicionário teológico, que diz assim: parábola é a comparação, a alegoria, narração que toma como base um fato para servir de comparação a um ensino moral ou religioso. Nós podemos lembrar que o próprio Cristo utilizou-se de muitas parábolas para ensinar verdades ali aos seus discípulos, né? Nós temos, eu me lembro que acho que há uns 2 ou 3 trimestres atrás, uma revista de adolescentes da CPAD abordou o trimestre inteiro sobre as parábolas de Jesus, uma lição muito rica e que trazia muitos ensinamentos utilizando as parábolas. E hoje nós estamos estudando o capítulo 18 de Jeremias, que traz uma parábola, e uma parábola muito conhecida e muito rica, né, que é a parábola do oleiro e do vaso, né? E o texto, ele inicia com uma ordem do Senhor mandando Jeremias ir à casa do oleiro. E sem hesitar, Jeremias vai até lá. E o que eu acho interessante, professor, é você aproveitar esse momento para falar sobre compromisso, né? Compromisso com a obra. Chame a atenção do seu aluno a respeito disso. Porque Jeremias, ele foi um profeta extremamente compromissado com a sua missão. Mesmo diante aí das diversas adversidades que ele sofreu, né, durante seu ministério, mesmo assim ele nunca recuou. Ele foi preso, foi lançado na cisterna, ele foi rejeitado pela família, rejeitado pelo povo, mas nada disso o impediu de cumprir a missão que o Senhor tinha dado a ele, né? E muitas vezes alguns crentes, né, acabam por medo de sofrer ali alguma represália ou discriminação, ele acaba escondendo que de fato é crente, né? Esconde o fato de servir a Deus. E imagine se eles tivessem que pregar uma mensagem tão dura quanto a de Jeremias, apontando ali os pecados do povo e sendo rejeitado por todos eles, né? Então Jeremias, ele é esse grande exemplo de alguém compromissado com a obra de Deus. Mas voltando aqui à parábola, Jeremias, ele vai até a casa do oleiro e ele começa a observar o seu trabalho, né? E é interessante que o barro, né, quando nós molhamos o barro, né, com a quantidade de água adequada para essa atividade, né, devido a uma propriedade física chamada coesão, ele é perfeitamente moldável. Você consegue deixar ele com a forma que você quiser. E após moldado, ele permanece naquela forma até secar e posteriormente ser queimado e você construir aquela peça que você deseja.
Diferente do barro, né, que o barro ele possui argila, e a argila que tem essa propriedade da coesão, nós temos a areia, né, que por não possuir essa mesma propriedade, ela não consegue se firmar, ela facilmente é desfeita, e a forma que a gente dá a ela, rapidamente se quebra, né? É só você lembrar da areia da praia, quando você pega a areia úmida ali e aperta, ela até tenta ficar com a forma dos seus dedos, mas quando você abre a mão, ela logo se fissura, abre logo ali uma rachadura. E o oleiro, quando ele molda as suas peças de barro, né? Se ele encontra uma pedra ou alguma imperfeição, ou de repente um barro que não foi umidificado com a mesma quantidade do todo, né? Do todo da massa, ele percebe a imperfeição e ele aí acaba vendo que aquilo vai atrapalhar a conformação da peça. Então, ou ele destrói aquela peça e a refaz, ou ele simplesmente repara, né? Começa a utilizar as suas mãos para dar forma e resolver aquele problema, porque o barro ele é moldável tanto quanto o oleiro queira, né? E com a mesma facilidade que ele constrói aquela peça, ele também pode destruí-la. Ele tem total controle sobre o artefato que ele está construindo. E o trabalho do oleiro, né, com a cerâmica era muito comum no Oriente Médio. Então, toda a Judá entenderia facilmente através daquela parábola a mensagem que Deus estava passando para o povo. Então, o oleiro, ele tinha essa liberdade, né? Enquanto senhor daquela peça, podemos dizer assim, né? Ele podia consertar o defeito ou destruí-lo totalmente. Então, o controle estava nas suas mãos. E assim é o nosso Deus em relação a nós, né? Muitas vezes nós precisamos que a mão dele vá nos guiando ali, nos ajustando, nos consertando, para que continuemos ali no centro da vontade dele, mas às vezes é necessário que ele tome uma medida mais drástica, que ele nos quebre realmente, para que possamos ser construídos de novo. E muitos não querem ser moldados por Deus. Eles acreditam que são senhores das suas próprias vidas, que eles tomam as suas decisões de forma independente, né? Mas esses são como areia, eles não duram. Logo se despedaçam, logo abrem-se as fissuras. Eles não conseguem se firmar, estão sempre aí quebrando e quebrando e se quebrando. Enquanto outros, né, nós, os que escolheram se deixar moldar pelo Senhor, somos como argila, completamente moldável pela mão do oleiro. E aí eu já aproveito, professor, esse momento, questionar o seu aluno: você quer ser areia ou argila na mão do Senhor? Amém, professores? Amém, é verdade. E é bom porque essa lição, apesar dela estar seccionada, né, em três partes, sobre a parábola, a soberania e a esperança, é uma coisa só, né? E a gente pode falar dela, como você falou, de forma conectada. Isso fica interessante, porque a parábola do oleiro, a gente encontra ela no livro de Jeremias, no Antigo Testamento, às vezes um livro que não é tão devidamente valorizado, porque não é um livro tão fácil de se ler, né? Ele vai ter estilos literários diferentes, não necessariamente em ordem cronológica, envolve um conhecimento ali do que Israel estava vivendo, contexto histórico, né? Conhecimento de outros livros, você complementa essas profecias com Ezequiel, com Isaías. Então, é um livro mais complexo, digamos assim, mas é de uma riqueza ímpar, né? Não à toa a gente é, está se debruçando o trimestre inteiro sobre ele. E aqui no capítulo 18, na aula 4, é muito pertinente a análise desta parábola que permeia todo o cânon bíblico, né? E aí, por exemplo, agora falando sobre esse aspecto de soberania, a parábola é muito clara, né? A gente conhece ela muito bem de congressos, inúmeros congressos pelo Brasil que usam esse tema da casa do oleiro, aquela música também Eu Quero Ser, Senhor Amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Então é simbólico, é emblemático nas Assembleias de Deus de todo o Brasil, então não é novidade, acredito, né, até para os novos convertidos, porventura também que participem da aula de jovens neste domingo. É um tema que não é estranho, essa parábola, a ideia daquela visão que Jeremias tem quando vê sobre a orientação do Espírito Santo de Deus a casa do oleiro, né? Aquele barro sendo refeito, como o Cleanto falou muito bem sobre essa questão característica dessa argila para que ela possa ser moldada e tudo mais. E eu quero pegar esse gancho para, por exemplo, agora fazer um rasante em duas passagens bíblicas que Paulo faz, capítulo 9 de Romanos, versículo 20 e 21, e o versículo 20 e 21, só que de 2 Timóteo 2. E em Romanos 9 ele vai dizer, olha, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Né? A criatura questionando ao Criador.
Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então a gente vê aqui esse aspecto que Paulo evidencia da soberania de Deus sobre a sua criação. E ele vai usar a parábola da casa do oleiro. Ele vai dizer: olha, Deus é soberano o suficiente para fazer o vaso que ele quiser, para honra, para desonra. Ele é dono da olaria, ele é o oleiro, é dono do barro. E só tem olaria porque ele quis, nem precisava ter, mas ele quis. Então é assim. E aí, agora saindo, né, dessa carta emblemática que é de Romanos, indo para de 2 Timóteo, já no final da vida de Paulo, ele vai fazer orientações àquele jovem pastor, e ele vai dizer assim no versículo 20 e 21 do capítulo 2: ora, numa grande casa não há somente, Timóteo, né, vasos de ouro ou de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Ou seja, aqui ele já está falando do compromisso humano, da resposta humana aos desígnios do Senhor. Ao mesmo tempo que a gente serve a um Deus que é o oleiro, que é soberano, que é dono do barro, da olaria, de tudo, e faz como quer, ele é esse mesmo Deus que tem compaixão, é amoroso, bondoso e que se compadece, né, em última análise, e diz: olha, se alguém se purificar, será vaso para honra. Vou fazer um vaso novo, vou fazer um vaso útil. Basta que esse barro se prontifique a se purificar destas coisas. Basta que ele se santifique para o uso do Senhor. Então ele vou preparar ele para toda boa obra. E essa é uma chave que a gente precisa, na minha visão, passar para a juventude na aula deste domingo, porque ela vai trazer a aplicação prática da parábola da casa do oleiro. A gente vai falar sobre soberania e, e compromisso humano, né, responsabilidade humana, que uma coisa não exclui a outra. Deus, mesmo soberanamente, exige de nós uma atitude, uma ação. Ele deixa esse campo de atuação para o homem, e isso é muito claro na parábola, na aplicação da parábola da casa do oleiro, quando o vaso que se permite ser moldado novamente, que se permite passar pelo processo de remold, né? De ser quebrado e feito novamente. Que isso já passa, e aí vou conduzindo para as minhas considerações finais, sobre o aspecto da esperança dessa parábola, certo? Que traz esse aspecto profético para Israel, que Israel passaria pelo juízo das mãos do oleiro, mas que seria feito um vaso novo. E assim, a mensagem que tem que ficar é uma mensagem de fé, né? Que a gente tem a oportunidade neste domingo explorar mais uma vez. Então, de forma bem feita, uma amálgama aqui de tudo, seria isso: a aplicação da parábola, que é muito clara dentro ali da narrativa bíblica e da prática cristã no dia a dia, mas eu daria esse enfoque nesses dois conjuntos de versículos de Paulo, que vai fazer esse link com todo o paralelo bíblico a respeito dela, né? E sobre esse aspecto profético para Israel, mas focado na esperança, né, que a gente tem que ter, que essa parábola permanece viva e aplicável. E se a gente se permitir, Deus nos fará um vaso novo. E eu sei que Ayrton é um grande professor, um grande pedagogo hoje em Fortaleza, né, irmão Ayrton? E eu sei que ele tem boas ideias sempre, e até gostaria de, se permitir, passar a palavra para Ayrton. Eu tenho certeza que ele tem realmente algum insight valioso para complementar tudo que já foi dito e também trazer para a gente alguma oportunidade pedagógica aqui para explorar nesse domingo. Amém, verdade, professor Samuel. Eu também preparei aqui uma dinâmica fácil, né, só para sugerir aos nossos professores a respeito da próxima aula. A gente está falando na ideia do vaso, de formar o vaso, de deformar o vaso, de fazer de novo. E o professor pode utilizar, né, a massa de modelar. Sei que a classe é de jovens, né, um pouco mais adultos, mas apenas para dinamizar a aula e entender a facilidade que se há de se moldar um vaso, né, ou se moldar uma casa, enfim, fazer
desenho com a massa de modelar e ir colocando dificuldades naquele desenho. Por exemplo, você pode usar o palito evidente, você pode usar o fósforo para representar um vaso furado, uma arte furada, rachada, e depois ir colocando areia para mostrar a dificuldade de quanto a superfície daquela arte, daquela massa fica porosa, fica rugosa e atrapalha, né, todo o vaso. E mesmo assim, é como que Deus pudesse fazer com o povo de Israel. Era como Deus estivesse dizendo a Jeremias: olha, eu tenho todo o poder, Jeremias, para fazer da forma como eu quiser, porque eu sou o oleiro, né? E Deus ele se apresenta como o Todo-Poderoso. E essa dinâmica você pode apresentar ao seu aluno na próxima aula, no domingo. Também iniciando aqui a respeito do tópico 2, quando ele fala a respeito da soberania de Deus, né? E eu já faço aqui uma junção, digamos assim, para poder dinamizar a aula também a respeito da soberania de Deus, né? E a advertência com amor. A soberania de Deus apresentada aqui através de Jeremias, né? E eu trago aqui uma referência bíblica para poder ilustrar isso, é a respeito da vida de Jó, né? Popularmente conhecido ao longo da Bíblia Sagrada, e aonde também nós podemos perceber diretamente a ação de Deus como um Deus soberano, como Deus todo-poderoso, né, na vida de Jó, através de reconhecer o seu poderio, né, a sua soberania na vida dele. E Jó ele vai tendo diversos momentos como se Jó fosse um vaso, né? Ele vai tendo diversos momentos que ele estava rachado, que ele estava furado, que foi preciso Deus quebrar, fazer de novo, né? E ali aquilo mostra que Deus ele permite provações, né? Que ele permite e ele faz o que ele quer na nossa vida como o Deus soberano que ele é. Mas é interessante ressaltar de que a soberania de Deus envolve controle de todas as coisas, controle sobre o mal, por exemplo. Né? Satanás ele tinha um limite, ele não poderia agir totalmente na vida de Jó. Né? Havia um limite demonstrado por Deus. E isso era como se Deus estivesse dizendo: olha, Satanás, você tem apenas um limite para mexer, para falar, para tocar, mas eu que tenho o controle de tudo. Né? E isso é importante também ressaltar a respeito da soberania de Deus. Também mostra de que Deus ele tem um plano, né, infalível para todas as coisas. E quando Jó, lá no final do seu capítulo, do livro, ele fala, né, no capítulo 42, versículo 2, que ele dá aquela declaração, né, famosa entre nós cristãos, que bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos, era como se Jó estivesse dando uma declaração dizendo: olha, Senhor, eu me rendo e eu entendo que os teus planos são infalíveis, apesar das circunstâncias, apesar de tudo que eu passei, eu entendo que o teu plano ele é maior. E isso remete à total soberania de Deus. Desde a criação do mundo, né, Deus ele demonstra a sua soberania, mostrou a Jó que ele era o criador de todas as coisas, né? Em diversos capítulos ele vai indagar o próprio Jó e responder algumas perguntas, digamos assim, que Jó se fazia para reafirmar que ele realmente controla todas as coisas. Então isso é importante a gente frisar e falar a respeito da soberania de Deus. E também já avançando um pouco nas minhas considerações a respeito da palavra, né, de advertência e de amor, é importante a gente ressaltar de que isso é uma linha muito tênue entre o Deus que adverte e o Deus que ama. Porque quando Jeremias ele vai buscar, né, a palavra de Deus, ele recebe a profecia de Deus e ele tem a função de passar aquilo para o povo, a advertência de Deus a Jeremias era uma advertência de Deus ao povo de Israel, né? E aquilo era um chamado de arrependimento. Olha, não está certo, não está bom, e a gente precisa corrigir, precisa se arrepender, né? E aquilo que o povo estava fazendo desviava o foco de Deus, das coisas de Deus, e traria consequências negativas, como por exemplo a própria destruição do povo. E isso é uma mensagem urgente, né, que Deus estava dando para Jeremias naquele tempo, e você, caro professor, pode também trazer para os dias atuais de que essa mensagem de advertência de Deus naquele tempo é a mesma mensagem de advertência para a gente nesse tempo, né? Se nós, como seres humanos, como professor, como aluno, não atentarmos para essa mensagem de advertência de Deus para a infidelidade, isso mostra que tem um preço, né? E Deus ele vai cobrar, porque ele está advertindo a gente para isso. Porém, também, esse mesmo Deus que cobra, que adverte, que nos chama para o caminho certo, é o Deus que oferece amor.
porque esse amor demonstrado por Deus é simplesmente ele nos advertindo. Ele poderia simplesmente dar uma palavra de punição, de repreensão, porque, como falamos, ele é soberano, ele é poderoso, ele pode todas as coisas. Mas quando ele apresenta o amor, né, através da sua paciência, através da sua promessa, através da sua restauração, através de colocar mais água no vaso, colocar mais argila no vaso, fazer de novo. Se está furado, ele tampa aquele furo. Se está rachado, ele tem poder para construir de novo, para reformar o vaso. Então, tudo aquilo demonstra o amor de Deus, dizendo assim: olha, se vocês se arrependerem, existe a possibilidade de ter um novo começo. E esse novo começo de Deus envolve perdão, envolve cura, envolve restauração e a promessa fidedigna de Deus de que, mesmo em momentos difíceis, Ele estará presente e sempre estará disposto a restaurar o seu povo. Então, essas são as minhas palavras a respeito desses dois pontos e eu também passo para os demais professores. Amém, professor Ayrton. Minha contribuição a respeito de soberania, eu queria só ler aqui um pedaço da definição também do pastor Claudio Honor. Ele vai falar da soberania, especificamente a soberania de Deus, né? Ele diz que soberania de Deus é a autoridade inquestionável que Deus exerce sobre todas as coisas criadas, quer na terra, quer nos céus, dispondo de tudo de acordo com os seus conselhos e desígnios. Então, ser soberano significa essa autoridade absoluta, né? Esse domínio total e um poder que não depende de ninguém. E esse é o nosso Deus, esse é o Deus da Bíblia, né? Deus não apenas ele criou todas as coisas, mas ele as sustenta e governa de acordo com a sua vontade. E eu posso citar aqui alguns versículos bíblicos que apresentam essa soberania de Deus. O próprio salmista, no Salmo 103, versículo 19, diz: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então nada acontece nem sai do controle de Deus, né? Ele reina sobre a história, sobre as nações, sobre a natureza e até sobre os mínimos detalhes das nossas vidas que muitas vezes achamos que ele não está percebendo ou que ele esqueceu, né? Isaías 46, do 9 ao 10, nós vemos o Senhor falando dele mesmo, quando ele diz: Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo: o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Isso quer dizer, meus irmãos, também que Deus ele não é surpreendido. Porque ele não sai, ele não perde o controle, ele governa tudo de forma perfeita, mesmo quando nós não conseguimos entender. E para fechar essa série de versículos, lá em Romanos, capítulo 11, versículo 33, Paulo diz: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Eu queria chamar a atenção, professores, se vocês também puderem chamar a atenção do seu jovem quanto a isso, é que é muito fácil nós falarmos, nós reconhecermos a sabedoria de Deus quando está tudo indo bem, né? Quando a conta fecha no final do mês, quando você tem a provisão, o alimento na sua casa, na sua mesa, quando você está realmente na bonança. Mas e quando o jogo muda? E quando as coisas começam a dar errado? Aí a gente começa a esquecer tudo que Deus tem feito. Nós passamos a duvidar, nós passamos a achar que Ele não está nos vendo, que Ele não está percebendo a situação na qual nos encontramos, né? E eu tinha colocado aqui na minha fala para falar sobre Jó, mas o professor Ayrton também já falou muito sobre isso, mas só para fazer um breve resumo, Jó, ele era um homem íntegro, temente a Deus, né, que se desviava do mal, né? Ele ia, o mal vinha de um lado, Jó ia de outro, e mesmo assim ele foi submetido a perdas que vão além aí da nossa compreensão. Ele perde filhos, saúde, bens, prestígio. E no meio de toda aquela dor, ele começa a fazer perguntas, e essas perguntas questionando a Deus o porquê daquele sofrimento, como nós, seres humanos, muitas vezes, quando estamos fracos, né, achando que Deus nos esqueceu, nós também fazemos. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Se eu não fiz nada de errado, por que eu estou sofrendo assim? E ainda olhamos para aquele irmão que tem uma vida toda errada e parece que Deus está fazendo ele prosperar, né? Isso na nossa pequenez, no nosso entendimento diminuto, em que nós achamos que ele se esqueceu de nós, mas na verdade, como já foi dito aqui, ele não perde o controle de nada, né? Então, a resposta que Jó dá lá no fim da sua história, como o professor Ayrton já comentou, que ele diz: Bem sem eu, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso é Jó reconhecendo que o Deus a quem ele serviu é um Deus soberano. Ele não entendeu
tudo que aconteceu, tudo que ele passou, mas ele passou a confiar no Deus que sabia de todas as coisas, no Deus que estava no controle de tudo. Então, professor, se você sabe de algum aluno seu que está passando por uma situação difícil, por um momento complicado na família, de repente os pais que se divorciaram ou ele perdeu algum ente, e ele acha que Deus não está olhando para ele, lembre a ele que Deus continua no controle de tudo. E no tópico 3 ele já foi bem abordado aqui, né? Tem como título Advertência sim, Esperança e Amor também. E a verdade é que essa é a temática do livro de Jeremias, né? A gente consegue ver o amor do profeta pelo povo, de modo que ele sofria quando percebia que o povo não dava ouvidos à sua mensagem. Ele sabia que o juízo divino viria, e quando ele percebe a indiferença do povo, ele se entristece, né? Ele tem compaixão. É como quem diz assim: meu Deus, eles não sabem o caminho que eles estão indo, eles estão fazendo ouvido de mercador, né? Como se diz no nosso cotidiano. A advertência e esperança, a gente vê a advertência a respeito de Judá, do rumo que Judá estava tomando em virtude dos seus pecados e a esperança do profeta de que o povo se arrependesse, né? Isso é uma prova de amor de Deus, assim como o professor Ayrton também falou. Ele sabia que Deus iria exercer o juízo sobre o povo, então, porque ele é justo, né? Deus é justo, ele não pode negar a si mesmo. Mas mesmo assim, Jeremias, ele pregava, ele profetizava ao povo na esperança de que eles se arrependessem. E essa é a mensagem de toda a Bíblia, né? A gente consegue ver isso do Antigo ao Novo Testamento. É Deus convocando o seu povo ao arrependimento, para que eles não sejam alvos do juízo divino. Então, o interesse de Deus desde o começo não era destruir o povo, mas restaurá-lo. Então, querido professor, eu desejo que sua aula seja uma bênção. Se Deus nos permitir, estaremos juntos no próximo episódio do EBD em Síntese Podcast. Eu agradeço a liderança do DENEC, ao pastor Martinho, pela confiança e deixo aqui as palavras, considerações finais para os nossos amigos, professor Ayrton e professor Samuel. Amém, professor Cleandro. Gostaria só de deixar dois versículos em, no Salmo número 37, versículo 23 e 24. É um conjunto de versículo muito conhecido, mas se aplica também para a aula deste domingo. Diz: os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Então, que a gente possa ter nessa confiança do salmista a mesma confiança nossa, né? Que o Senhor susterá o homem bom com as suas mãos. Que a gente possa confiar na mão do oleiro, né? Que nos remodela, nos refaz um vaso novo. Amém, professor Samuel, professor Cleanto, que esse nosso episódio aqui possa trazer subsídios para o professor, para que ele possa trazer uma boa aula no próximo domingo, e a você também, aluno, tirar alguma dúvida, e que Deus continue abençoando todos vocês.